Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Podem responder aqui no chat para eu ter uma sinalização, se o som tá bom. Ah, ótimo. Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série sobre autonomia digital. Gostaríamos de agradecer a presença e a disponibilidade de cada um de vocês aqui conosco. Hoje nós chegamos ao nosso quarto encontro da série sobre autonomia digital. E quem esteve aqui com a gente ao longo dessas 3 aulas anteriores, eh, lembra que a primeira aula a gente falou sobre como se defender de golpes digitais. Na segunda, a gente falou sobre como configurar o nosso celular para torná-lo mais personalizado e aderente às nossas necessidades. E na terceira aula, nós trouxemos dicas de como podemos utilizar a tecnologia a nosso favor, para nos conectarmos melhor com amigos e familiares. E hoje nós teremos a nossa quarta aula sobre inteligência artificial, um tema atual e que pode nos ajudar nas tarefas pessoais e profissionais do nosso dia a dia. A inteligência artificial ela deixou de ser apenas uma tecnologia distante e passou a estar presente de forma mais concreta no nosso dia a dia. E ela pode nos ajudar a reduzir a dependência dos processos manuais e agilizar a nossa rotina para que sobre mais tempo para fazermos o que realmente importa. E o nosso encontro de hoje, nós estamos aqui presentes com a diretoria da CAPEF, com Alcione Mendonça, diretor-presidente, Sérgio Clark, nosso diretor de administração e investimentos, e de forma online nós estamos também com o diretor Henrique Tinoco, diretor de previdência. Bom, além da diretoria, estamos mais uma vez com a Viviane Paladino, da empresa Mais Vívida, nossa parceira nessa série sobre autonomia. E a nossa programação de hoje vai ter uma breve saudação da diretoria, na sequência, a apresentação do tema, e ao final nós teremos uma pesquisa de avaliação do evento, como a gente sempre faz, e todos aqueles que responderem a essa avaliação já estão concorrendo ao sorteio de prêmios institucionais. O sorteio vai ser logo após o evento, ok? Bom, para a gente iniciar, vamos convidar o diretor-presidente da CAPEF, Alcione Mendonça, para uma breve saudação. Boa tarde, Alcione. Estarmos aqui presentes, né, para fazer mais um encontro da nossa série Autonomia Digital, que já está deixando saudades, né, mas a CAPEF sempre tem essa capacidade de inovar e a gente com certeza vai ter outros momentos para estar próximo de vocês, que são os nossos participantes. Né? Esse tema é um tema extremamente interessante, né, um tema muito atual, né, um tema que ele bem pouco tempo parecia muito distante, mas a gente hoje já tem a percepção de que ele muda a forma do relacionamento das pessoas com o trabalho, né? Mas principalmente muda a forma de como o assunto inteligência artificial vem afetando e irá afetar mais ainda a vida das pessoas. Né? E nesse sentido, por isso que a CAPEF vem abrindo esse espaço para fazer uma discussão que a gente vai contar com o apoio aí da mais Vívida. Com certeza eles têm alguns assuntos muito interessantes para que a gente possa discutir hoje nessa tarde, não é? Então, a gente aproveita para fazer um agradecimento especial a todos vocês. Nós tivemos uma presença maciça nos últimos 3 encontros. Hoje a gente está caminhando também aqui para o ingresso de muitos participantes e, nesse sentido, eu já gostaria de passar a palavra para a fundadora da Mais Vívida, que é a Viviane Paladino, para introduzir aqui o nosso tema e a gente já iniciar um assunto que é um assunto que todos nós temos curiosidade, né? De ver quais são esses temas que são importantes para o nosso no dia a dia da nossa vida, né? Então, Viviane, com você,
E aproveitando para agradecer também, Viviane, todo o apoio que a gente teve aí da sua empresa, né, no sentido de a gente tornar esses momentos muito didáticos, tornar esses momentos bem muito interessantes, né, gerando aqui toda essa participação que a gente teve aí dos nossos participantes assistidos e ativos também. Eu que agradeço, Alcione, eu agradeço toda a diretoria aí da CAPEF também por acreditar também no projeto. A gente sabe que a inclusão digital é um serviço social de bastante impacto para as pessoas 50 a mais, e a gente está muito feliz com essa parceria, né? A gente vai chegando agora ao final do programa desse ano, mas, né, queremos ter mais aulas aí no ano que vem. E nesse momento aqui eu vou falar um pouquinho da Mais Vívida para o pessoal que está entrando, nem todo mundo que entrou hoje talvez tenha assistido às aulas anteriores. Então, eu sou a Viviane Paladino, eu sou CEO e cofundadora da Mais Vívida, junto com os meus sócios Porzelt e Vivian. E aqui comigo na sala eu tenho o Moisés, que é um anjo da Mais Vívida, que são os nossos professores, é como a gente chama os professores da empresa. E o que é a Mais Vívida, afinal, né? Para quem não conhece ainda, a gente é uma escola de inclusão digital que surgiu da transformação digital que o nosso país e o mundo todo passou, né, junto com a pandemia. Durante a pandemia do Covid-19, a gente já fazia serviços para as pessoas 50 a mais, mas eram muitos outros serviços. E a transformação digital, que era para acontecer em 4 anos, aconteceu em 1 ano, em função das pessoas terem ficado isoladas dentro de casa. E a gente já prestava o serviço de inclusão digital junto com outras coisas e percebeu uma necessidade muito maior nos nossos clientes, né? A empresa já tem 5 anos e a gente sempre que entrava em contato com os nossos clientes notava situações como essas, né? Onde a pessoa não consegue ir para uma página que ela deseja na internet, ou ela não consegue coordenar como digitar ali no teclado, ela tem dificuldade para usar a biometria, tem medo de errar, as telas não têm um tamanho bom, as letras não têm um tamanho bom, e aquela sensação de que isso não foi feito para mim. Vocês já sentiram isso aí, pessoal? Isso não foi feito para mim, né? Acho que a gente tem se deparado, sejam vocês ou seus parentes, né, com muito com esse tipo de situação, seja em casa ou no trabalho. Então a gente entende que aprendizado é para qualquer idade. E a Mais Vívida surge com essa proposta educacional numa mudança de DNA a partir de 2021. Né? Os alunos que aprendem com a gente têm perfis variados. Por exemplo, psicólogas que passam a ser atendidas pelos seus anjos de modo particular, em mentorias personalizadas, né, usando as ferramentas de videochamada, que perderam um pouco o traquejo com essas ferramentas e durante a pandemia tiveram que usar Zoom, Google Meet, como a gente está usando aqui, para atender seus pacientes, né? E no caso da Eunice, aqui na tela, a Isabela é o anjo que a atende e ela é uma estudante de psicologia também. Quando a gente faz esses encontros particulares entre anjo e aluno, a gente busca perfis semelhantes que possam se apoiar. Ou o caso da Luísa, por exemplo, que fez 2 ilustrações aqui durante uma aula com a gente, usando inteligência artificial, algumas das ferramentas que o Moisés vai falar hoje. Né? No caso, ela usou o Dali, que hoje acho que está dentro do chat GPT, e o Firefly. Né? Então, ela ilustra livros infantis dentro do computador, o que antes era feito à mão. Né? São só alguns exemplos, a gente tem muitos outros alunos que passam pelas nossas aulas, mais de 10 mil pessoas a gente já atendeu, e essas são algumas das empresas que também a gente já atendeu, além da CAPEF, que vocês aqui conhecem bem. Boa. Muito bom, Vivi. Acho que eu já vou começar aqui, então, pessoal. Se vocês já me dão licença, né, para começar. Algumas pessoas aqui provavelmente já me conhecem, porque eu fui o responsável pelas últimas aulas, e tem alguns nomes e rostinhos aqui que eu tenho reconhecido, inclusive. Então, eu sei que tem algumas pessoas de recorrência aqui dentro. Prazer, pessoal, meu nome é Moisés Gaia. Eu sou instrutor aqui da Mais Vívida, já vai fazer mais ou menos 3 anos. E aqui tem algumas informações sobre mim, né? Eu já tenho mais de 250 aulas realizadas. A Mais Vívida está fazendo essa contagem aí para mim. Eles falaram que é mais de 250, eu acredito. Mas talvez seja mais.
Eu sou aluno de engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a tal da USP, né, que fica ali na cidade universitária. Eu sou filho da Fernanda e eu gosto muito de jogos retrô. Jogos retrô, que são aqueles jogos de fliperama. Não sei se vocês chegaram já a participar. Eu adoro, eu gosto muito de verdade. Eu vi um joinha aqui do Henrique. E eu me divirto muito. Ainda hoje eu vou em alguns lugares só para jogar esses jogos retrô. E para mim é muito divertido. Alguns dos exemplos que eu vou trazer, eu posso acabar falando disso, né? Então, Fernanda, faculdade, jogos, né? E aí vocês já conhecem um pouquinho sobre os assuntos que eu vou tratar. Essas aulas, né, a gente sempre tem acompanhado aqui com vocês dentro do Zoom, que é essa plataforma onde a gente está tendo as aulas. E para facilitar a nossa comunicação, a gente tem aqui algumas formas mais rápidas de se comunicar. Dentre elas, a gente tem o chat, né, que é a parte de conversa, onde eu vi que já tem algumas pessoas comentando, já tem algumas pessoas que já falaram um pouco também, né? Quando a Juliana perguntou se estava tudo certo, se dava para ouvir ela bem, né? Algumas pessoas confirmaram aqui embaixo. Então a gente utiliza o chat e para vocês utilizarem, se vocês estiverem no computador, aqui embaixo a gente vai ter esse símbolo, né? Aqui embaixo. E aí quando vocês selecionam nesse símbolo, vocês vão ser direcionados para uma tela onde vocês conseguem escrever mensagens aqui para gente. E aí facilita da gente poder conversar. Inclusive, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas vai ter uma etapa que eu vou tirar as dúvidas que são do chat. Então vocês podem ir comentando, vocês podem ir escrevendo e a gente vai conversando junto, beleza? Além dessas mensagens do chat que aparecem aqui, né, no computador, a gente tem como acessar elas pelo celular também. Então, se não estiver aparecendo para vocês no celular, dá um toque assim na tela e vai aparecer esse menu aqui embaixo. E aí, a partir desse menu, vocês selecionam no mesmo ícone, vai aparecer aqui para vocês escreverem a mensagem, vocês selecionam aqui no avião de papel e enviam, e fica mais fácil da gente ter essa comunicação. Não precisa esperar eu chegar no momento das dúvidas para vocês escreverem e mandando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vocês já podem ir escrevendo. A gente vai ter um suporte aqui, né, que o pessoal vai ficar acompanhando para separar as dúvidas, para quando a gente chegar na hora certa, o pessoal tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? E aí, dados os recados iniciais, né, a gente tem aqui algumas regras da casa só para facilitar a nossa comunicação. E aí, dentre elas, a gente tem aqui, por exemplo, né, fique à vontade para fazer perguntas no chat, mantenha-se dentro do tema, nada de postagem de política, de eleição, de religião, de futebol, porque isso acaba estragando um pouco o foco da nossa aula, né, da nossa conversa, do nosso conteúdo aqui, né? Vamos evitar também enviar links externos, e os links são aquelas mensagens que a gente direciona para as outras pessoas. E, além disso, né, vamos prezar pela educação e cordialidade. Então, a gente conversa aqui com carinho, da melhor forma possível. Eu trato vocês super bem, vocês me tratam super bem, e a gente vai levando isso daqui da forma mais profissional e educada possível. Tá bom, pessoal? Então, tudo bem. Sendo assim, né, acho que a gente já pode começar. A gente tem aqui umas etapas, né, onde a gente vai tirar as nossas dúvidas. Então, o primeiro tópico que a gente vai conversar aqui é o que é inteligência artificial. Depois que a gente trabalhar com o que é inteligência artificial, a gente vai entrar em outro assunto, né? A gente vai dar uma pausa ali para falar das dúvidas do chat e vamos falar de como utilizar bem a inteligência artificial e a assistente virtual da CAPEF, né? Porque a CAPEF também tem e também está inserido nesse mundo de inteligência artificial, o que é muito benéfico porque sempre traz uma evolução dos serviços para a gente poder acompanhar da melhor forma possível, pessoal. Tudo bem? E aí, lá no fim, a gente vai ter o sorteio dos conteúdos institucionais, né, que a Juliana comentou, e eu vou trazer alguns casos curiosos para vocês. Algumas pessoas sempre perguntam para mim sobre golpes envolvendo inteligência artificial, como é que está hoje em dia esse processo, né? E a gente vai trabalhar bastante com isso ali no fim da aula. Eu vou trazer um exemplo para vocês para mostrar como que isso é feito agora, como que a gente pode evitar, né? E como que a gente pode tentar identificar. Eu já adianto vocês que esses golpes eles têm evoluído muito, né? E eu tenho certeza que isso é um assunto aonde vocês têm uma dúvida muito grande, né? Então a gente vai conversar bastante desse conteúdo. Alguém comentou aqui da minha câmera. Em teoria ela tá ligada, tá com probleminha?
A minha voz está travando, pessoal? Tá tudo bem? Eu vou Não, a desligar gente ela aqui te e ouve ligar de bem, novo. Moisés. A gente escuta bem. Tá, tranquilo. Então eu vou ligar aqui de novo a minha câmera, vocês vão me avisando. Qualquer coisa, eu abro aqui pelo celular também a câmera, aí vai certinho, tá bom? Eu vou Moisés, continuando aqui. enquanto você não retoma a aula, deixa eu aproveitar para lembrar a todos rapidamente. Vou fazer um breve lembrete, porque já estamos com mais de 90 pessoas na sala. Hoje, ao término da aula, diferente dos outros dias, pessoal, a gente vai ter um espaço para vocês tirarem dúvidas. Tá? Deixa eu pôr minha câmera aqui para facilitar. Espera só um minutinho. A gente vai ter um espaço para vocês tirarem dúvidas e darem depoimentos ao vivo também. Então, quem quiser conversar com o professor ao final da aula, né, além do sorteio que a gente tem também, a gente vai ter um momento para ouvir vocês, para vocês abrirem a câmera, né, para a gente conversar e saber o que vocês estão achando, tá bom? Queria só deixar esse aviso para quem quiser ficar ao término para contribuir com depoimentos com a gente, vai ser muito legal. A gente quer saber o que vocês têm achado aí do programa. Obrigada, Moisés. Desculpa a interrupção. Que isso, tudo bem. Eu tô abrindo aqui pelo celular, gente, só para a gente ter uma câmera reserva, né? E aí eu já vou retomando. Mas de qualquer forma, acho que eu vou continuando aqui enquanto a gente tá conversando. E aí eu tô pedindo autorização aqui para entrar, tá bom? E aí alguém me autoriza aí, por favor. Certo? Boa, gente. Então, vamos continuando por aqui, tá bom? Nessa primeira etapa, a gente vai falar o que é inteligência artificial, a gente vai ter uma pausa ali para as dúvidas do chat, e depois a gente vai retomar aqui com como utilizar bem uma inteligência artificial e a assistente virtual da CAPEF, porque, como eu comentei com vocês, a CAPEF tem se modernizado também para tentar trazer para vocês o melhor serviço possível, pessoal. E aí, eu queria começar aqui com uma pergunta para vocês. Eu queria entender quem aqui já utiliza inteligência artificial, quem aqui já utilizou alguma vez. Vão comentando aqui, vão escrevendo aqui embaixo. Se alguém já quiser comentar alguma coisa comigo aqui, eu queria entender um pouquinho de vocês sobre a utilização de vocês. Alguém quer falar comigo? Alguém quer escrever aqui embaixo também? Ó, o Carlos Henrique falou que usa o básico da inteligência artificial, a Maria falou que nunca utilizou, né? A Norma falou que usa com frequência, a Liliana falou que usa o ChatGPT, o Cláudio falou que usa o DeepSeek com o básico, e a Dejane falou que já utiliza bastante, né? Então, pessoal, a inteligência artificial, né, ela está muito presente na nossa vida, mas uma dúvida que a gente sempre fica é sobre o que é de verdade a inteligência artificial. E aí, se a gente for pesquisar a definição, o que a gente vai chegar dentro disso, né? A gente vai chegar que a inteligência artificial, ou IA, né? Às vezes a gente fala só o termo IA, é quando as máquinas imitam a inteligência humana. Nesse sentido, o que elas tentam fazer quando elas imitam a inteligência humana? Elas tentam aprender, elas tentam criar, elas tentam responder, elas tentam resolver problemas da mesma forma que a gente faria, né? E aí, dentro desse mundo, né, como a gente trabalha com essa frequência aí de tentar imitar o que o ser humano faria, a inteligência artificial ela vai pensar, ela não vai só responder. Lembra quando a gente pesquisava alguma coisa no Google? Ou até mesmo quando a gente procura alguma coisa no dicionário? Para quem é mais antigo, quando procura na Barça, né? A gente procurava a palavra em específico, a gente procurava o sentido em específico para tentar juntar o raciocínio. A gente não conseguia fazer perguntas para o livro, né? A gente não conseguia fazer perguntas para a Barça. A gente tinha que procurar para ir juntando aqueles significados. E o que a inteligência artificial faz? Ela adere esse conceito para tentar trazer resposta para a gente de forma personalizada. Você, Manuel, você me perguntaria alguma coisa. A forma que eu tenho de te responder, ela é específica, ela é humana, ela tem interação. Eu consigo ouvir o que você tem a dizer, qual é a sua experiência de vida e te trazer uma resposta por dentro disso, né? Para a inteligência artificial, é isso que eles tentam trazer, é isso que eles tentam acompanhar. E para quem tem acompanhado aí o uso de inteligência artificial, isso tem se incrementado cada vez mais, né? E vocês já usam inteligência artificial, vocês já estão inseridos no mundo da inteligência artificial,
às vezes sem nem mesmo saber, né? Então a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, que a Liliana comentou aqui embaixo que ela já utiliza, né? Inclusive o ChatGPT ele é a inteligência artificial mais famosa, mais conhecida, a referência do mundo das inteligências artificiais, o miojo do macarrão instantâneo, né? E junto ao ChatGPT a gente tem o Gemini, por exemplo, né? Que é uma inteligência artificial de conversa em linguagem natural. Eles tentam conversar com você tal qual um humano conversaria. Eles tentam gerar um texto, gerar um resumo, gerar uma explicação e trazer aquele conteúdo, aquela pergunta, aquela dúvida de uma forma mais humana, mais personalizada. E é importante a gente entender que cada inteligência artificial ela tem um foco específico, né? Claro, o ChatGPT ele faz um pouco de tudo e ele faz um pouco de tudo muito bem, até por isso que ele é muito conhecido. Mas a gente tem algumas inteligências artificiais que elas são muito específicas. Umas para fazer foto, outras para fazer vídeo, uma para gerar arte, uma para corrigir texto, uma para gerar documento. Claro que a gente não restringe, né? Quando a gente fala que a pessoa tem o foco em alguma coisa, quer dizer que ela não sabe fazer as outras coisas? Não. A gente só está falando que ela tem um foco. E aí, dentro desse foco, né, a gente direciona para a pessoa poder utilizar aquela inteligência artificial melhor para aquela dúvida, para ela conseguir se virar e ter a resposta melhor, né? Além do chat GPT e do Gemini, a gente tem, por exemplo, o DALL-E e o Midjourney, né? Que são muito bons para criação de imagem a partir de descrição. Além do DALL-E e do Midjourney, a gente também tem o Sora. A Vivi comentou que o DALL-E ele foi adquirido pelo ChatGPT para produzir imagens lá dentro do ChatGPT. Hoje em dia não é mais o DALL-E que faz esse serviço, hoje em dia é o Sora. Mas esses daqui são só nomes de inteligência artificial. É como se a gente estivesse falando marcas, né? Então a gente tem várias marcas de carro, a gente tem a Honda, Civic, né? A gente tem a Toyota, a gente tem a Mitsubishi, a gente tem várias marcas. Da mesma forma que a gente tem o Gemini, o ChatGPT e por aí vai. Todas elas são inteligência artificial, mas dentro delas a gente tem algumas marcas diferentes. Além do DALL-E e do Midjourney, a gente também tem o Copilot, né, que é uma inteligência artificial da Microsoft. Ele é muito bom para assistência em documento, planilha, programação. Então, às vezes você manda uma planilha ou você manda um documento lá de 100 páginas, pede pro Copilot para ele resumir para você, ou para ele te trazer os principais pontos, e a partir disso é mais fácil de vocês conseguirem direcionando. E por último, a gente também tem inteligências artificiais aí na palma da mão, né, no celular de vocês. A Alexa, por exemplo, utiliza alguns parâmetros de inteligência artificial. A Siri utiliza alguns parâmetros de inteligência artificial. O Google Assistant também usa alguns parâmetros de inteligência artificial. E além disso, a gente também tem inteligência artificial no nosso dia a dia. A Netflix, quando você entra lá e vai ver os indicados, o YouTube, quando você entra lá e ele traz para você, pode ser que você goste disso. Spotify, entre outros serviços, eles utilizam a inteligência artificial para entender o seu gosto, para poder direcionar o que você possa gostar. Então a inteligência artificial ela está muito vinculada na nossa realidade. Às vezes a gente não tem noção, mas a gente já utiliza ou já tem serviços que utilizam inteligência artificial no nosso meio, tudo bem? Acho que aqui a maioria de vocês deve morar em prédio, né? Creio eu. E vocês sabem que aquela portaria automática do prédio, que você põe o rosto e aí ele identifica e deixa você entrar, aquilo lá também utiliza inteligência artificial. Então é só para mostrar para vocês em como isso está frequente no nosso dia a dia, como a gente vê isso com muita frequência de verdade. E aí, gente, quando a gente fala de inteligência artificial, não tem como não falar do ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial da OpenAI, né? Que foi criada, a empresa OpenAI foi criada pelo Elon Musk, além de alguns sócios. O Elon Musk é um nome muito conhecido, né? Dentro desse parâmetro de internet, tecnologia, etc., né? E o ChatGPT, ele é a inteligência artificial mais utilizada, a mais famosa, e ela tem o maior boom da história, né? Ele teve o maior crescimento da história. O ChatGPT ele foi lançado em 2022. Em um mês de lançamento, bateu recordes
de pessoas que baixaram aquele serviço e começaram a utilizar aquele serviço, como aplicativo, como site, como serviço num geral. Então, só para vocês terem noção de como isso revolucionou o mercado. Em 2022, a gente não conhecia inteligência artificial direito, ela não era tão palpável, né? A gente não conseguia atingir com tanta facilidade. Mas hoje em dia, em praticamente tudo que a gente vai ver, tudo que a gente vai utilizar, a gente vê inteligência artificial. A própria CAPEF tem também um serviço de inteligência artificial. E ter isso e aprender a utilizar é continuar inserido no mundo, na forma com que o mundo acontece, na forma que as coisas são feitas. Claro, a gente ainda tem o Google para pesquisar, né? Mas um paralelo que eu gosto de fazer é o seguinte: quando você quer procurar alguma informação e você joga lá no Google, ele vai te entregar sites, ele vai te entregar sites onde você pode entrar, ler, verificar e ver se aquilo lá está correto. Mas quando você pergunta alguma coisa para uma inteligência artificial, é como se ela entrasse em todos os sites daquele assunto que você comentou e ela vai te trazer informações relacionadas àquilo. Em 2022, a gente tinha muito problema de inteligência artificial, às vezes errar o que trazia, às vezes trazer uma informação errada. Eu não digo que hoje isso não acontece mais, mas a gente tem um pouco mais de autoridade. Isso acontece menos. A inteligência artificial, ela traz coisas mais reais para nós. Assim, eu, como uma pessoa que faz engenharia, às vezes eu tô com uma preguiça de fazer uma conta, né? E aí eu jogo lá na inteligência artificial. Para conta, alguma coisa muito avançada, eu vou falar o nome aqui, eu sei que algumas pessoas têm trauma de matemática, mas não fiquem traumatizadas. Para fazer cálculo, quando a gente fala de numérico, integral, derivada, essas coisas um pouco mais complexas, inteligência artificial não faz bem, gente. Não tem jeito, eles não são bons nisso. Mas, para coisas um pouco mais básicas, eles são ótimos. Para aprender algum plano, para usar numa planilha do Excel, eles são ótimos. Para poder planejar um roteiro de alguma coisa, eles são ótimos. E a gente vai ver alguns exemplos práticos de como utilizar essa inteligência artificial da melhor forma mais para frente. Mas eu já adianto vocês que a inteligência artificial ela tem muitos usos e ela trabalha em muitos focos diferentes. E aí, quando a gente fala do chat GPT, né, ele é uma inteligência artificial treinada para conversar de forma natural com a gente, para conversar de forma mais simples, né, com uma forma humana mesmo, né? Então ele é capaz de escrever, de resumir, de explicar, de ajudar em tarefas. Você também consegue deixar aquela inteligência artificial como um apoio para você em específico, né? E a gente consegue ir utilizando essa inteligência artificial em específico para praticamente tudo na vida. Por isso que a gente vai focar mais no chat GPT aqui com vocês. Tudo bem? Além disso, né, a interação dentro das inteligências artificiais, num geral, ela é feita e ela é conduzida por comandos, né? E esses comandos eles são inseridos no prompt. E aí a gente vai ver isso de forma prática, o que é o prompt, aonde que eu escrevo, onde eu deixo de escrever. Mas nada mais é do que a forma com que você escreve para ele te entregar as informações. Eu sempre falo isso, tem gente que não gosta quando eu falo, mas eu sempre repito. Falar com a inteligência artificial é igual como você falar com uma pessoa burra. Hoje em dia eles são bem mais inteligentes, né? Apesar de ser inteligência artificial. Mas por que é igual falar com uma pessoa burra? Porque você tem que especificar tudo que você quer. E quanto mais completo for essa forma de falar, melhor. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele pegue um arquivo e ele traduza para mim, eu tenho que escrever isso certinho. Eu vou falar: olha, eu estou mandando aqui esse arquivo e eu quero que você traduza para português. E aí você vai me mandar isso de uma forma XYZ. Você tem que especificar todas as tarefas para ele te entregar da melhor forma possível. Mas a gente não precisa ser formal, a gente tem que ser natural. Igual eu estou conversando aqui com vocês. E é assim que a inteligência artificial trabalha da melhor forma, pessoal. Tudo bem? E aí, saindo desse tópico, né, de apresentação, eu queria já começar compartilhando com vocês aqui o chat GPT, tá? Aqui nessa tela, né, que vocês estão vendo agora, eu estou compartilhando o chat GPT, que é a inteligência artificial que a gente mais trabalha hoje em dia, porque ela é a mais geral, né, como a gente já comentou. E aí, dentro aqui do chat GPT, que eu tô num site, tá? Então, eu tô no site do chat GPT, é só jogar lá no Google, vocês vão ser direcionados para cá, vocês também podem baixar o aplicativo, né? E aí vocês já vão poder continuar utilizando aqui
esse aplicativo. A gente tem a versão paga do ChatGPT, a gente tem a versão gratuita, e a diferença entre essas versões é mais ou menos a utilização. Você ter a versão gratuita do ChatGPT não te proíbe de usar nada. Você vai ter todas as utilizações normais. Só que algumas coisas um pouco mais avançadas, como por exemplo gerar uma imagem, ler um arquivo grande, isso daí é um pouco mais complexo. Então ele limita a utilização diária. Se eu não me engano, ele lê até 5 fotos ali, por exemplo, ele cria até 5 fotos durante um dia, né, um período de 24 horas, e depois a gente volta a ter acesso a essas funções. Ele, até hoje, né, hoje no dia 24 do 9 às 5h33, eles nunca limitaram a utilização da parte gratuita. Eles só restringem o quanto você pode utilizar, né? E aí, quando a gente está aqui nessa tela, a gente sempre vai ser direcionado para um chat, para uma conversa nova. E aí, quando a gente está nessa conversa, a gente vai ter lá um pergunte alguma coisa, e é aqui que se configura o prompt. É aqui onde eu pergunto alguma coisa, onde eu falo alguma coisa, onde eu peço alguma coisa. E aí eu escrevo da forma mais natural que eu consigo e envio aqui dentro desse chat. Mas além dessa informação geral, a gente também tem aqui do lado da onde a gente tem para escrever pergunte alguma coisa, esse mais. E aí, quando a gente seleciona esse mais, ele tem aqui a função de adicionar uma foto, adicionar um arquivo. E essa parte de baixo aqui, onde está escrito criar, pensar por mais tempo, investigar, estudar e aprender, isso daqui serve para você fazer as perguntas mais direcionadas. Todas essas funções aqui embaixo do adicionar foto e arquivo, vocês não precisam selecionar. Vocês podem só escrever pedindo o que vocês querem e ele vai te direcionar. Se eu falar para ele, chat, crie uma imagem de um hipopótamo rosa dançando balada, né? Ele vai fazer para mim. Mas se eu selecionar aqui a opção de criar imagem, ele também vai fazer. É só para você direcionar ainda mais, porque como eu comentei, é igual uma criança burrinha, né? Além disso, aqui do lado direito a gente tem um símbolo que é um de microfone. Vocês podem ver que no Zoom a gente tem esse mesmo símbolo. Quando a gente seleciona nesse microfone, a gente abre o nosso microfone para conversar aqui com a inteligência artificial. A gente vai falar e tudo que a gente falar vai ser transcrito, ou seja, todo o áudio que a gente fala se transforma em texto e a gente consegue mandar aqui para a inteligência artificial. Isso é muito bom porque às vezes você tem que escrever muita coisa, né, dependendo do raciocínio. E quando você fala de forma mais natural. Você pode falar de uma forma um pouco mais alongada e aí fica mais específico. Então é interessante utilizar essa função também, e eu utilizo muito, para você poder exprimir tudo o que você quer dizer mesmo, né? E aí, do lado desse símbolo de microfone, a gente tem esse outro aqui, onde a gente tem uns traços, que é o modo voz. Quando você seleciona nesse símbolo, você abre uma conversa com a inteligência artificial para poder direcionar o seu bate-papo como se você estivesse conversando com uma pessoa real. Então você fala com ela fala com você, você pergunta alguma coisa, ela te responde na base de voz, e isso daqui também é restrito para a função gratuita, tem uma limitação de quantas vezes você pode utilizar, mas é bem interessante. Essas funções, elas não são restritas ao ChatGPT. Por exemplo, no Bing, no Copilot, no Gemini, a gente também tem essas funções. Mas como eu comentei, no ChatGPT é mais geral. Então é o que eu mais indico vocês utilizarem. Além dessa tela onde a gente consegue utilizar de fato, na esquerda aqui a gente vai ter um menu, né, onde a gente tem as informações da nossa conta aqui do ChatGPT, depois que vocês criarem ela. Quando vocês selecionam em novo chat, ele zera aquela conversa, né, como se você tivesse uma conversa no WhatsApp, cria uma nova. Quando você vem buscar, você pode buscar de acordo com o que você já pesquisou e perguntou dentro do ChatGPT. Quando você vem em galeria, você consegue ver o histórico de imagens que você já criou dentro dele. O Sora, que é para você poder produzir esse vídeo que a gente comentou, essas imagens, né? E esses GPTs aqui é algumas outras funções extras que não cabe tanto assim a gente utilizar, porque eu acho que vai mais confundir do que facilitar a vida. Aqui embaixo em chats é onde a gente tem o histórico de todas as conversas que a gente tem. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ajuda com entrega, porque essa minha conta do ChatGPT, ela é específica da faculdade. E aí eu uso ela assim mais para tirar dúvidas da faculdade, etc.
E, graças a Deus, aí eu só tive uma dúvida até agora, né, que foi para essa entrega, e aí eu coloquei tudo dentro desse chat, e aí fica mais fácil de eu tirar as dúvidas. Mas resumindo, gente, a utilização geral, a interface geral que importa para a gente é essa parte da direita. Então, essa tela aqui. E quando vocês tiverem acesso a isso, pergunte alguma coisa, a nossa vida está feliz. Porque é isso que vocês vão utilizar para tirar as dúvidas aqui dentro do chat GPT. Tá bom? Tudo bem? Boa, gente. Saindo aqui agora, a gente entra, né, em outro tópico. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou ler algumas perguntas que tem aqui no chat, tá? Para a gente poder direcionar e depois a gente entra em outro tópico. Então, por exemplo, você não acha que a IA vai deixar as pessoas menos inteligentes? Disse o Cláudio Henrique Maciel Taveira. Ô, Cláudio, eu tenho outra interpretação, né? As pessoas, elas têm muito esse medo da inteligência artificial roubar o nosso serviço, roubar as nossas funções. A função da inteligência artificial é pensar, num geral, é tentar imitar o ser humano. Mas ele não consegue e nunca vai conseguir fazer isso de forma tão clara quanto a gente faz. Eu acho que o que é mais relevante aqui em relação à inteligência artificial é a gente aprender com ela, porque ela não vai embora, ela facilita a vida de muita gente, né? A gente aprender a utilizar ela e quem utilizar ela da melhor forma vai conseguir se sair melhor, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal e etc. E sobre deixar menos inteligente, eu acho que não, porque é mais uma fonte de pesquisa do que uma fonte de resposta, dependendo da questão. Como eu falei, para contas mais específicas de engenharia, inteligência artificial ela não consegue fazer direito. Ainda, pelo menos, não consegue fazer. Então, é um trabalho que eu nunca vou perder. A parte da análise crítica, né, de você entender aquilo e tentar considerar, isso daí é muito difícil de sair da alçada humana, né? A gente sempre vai estar aqui para validar aquilo que a inteligência artificial faz. É, Antônio disse, qual o nome desse aplicativo de IA que nos fornece cálculos e etc. Antônio, a gente está utilizando aqui o chat GPT. Para cálculo, a gente tem o Photomath, né? Mas não é uma inteligência artificial também tão segura. Alguns cálculos mais complexos ele também acaba não conseguindo utilizar. O Photomath é da Google, que é a empresa Google, né? E aí a gente também consegue utilizar ele para facilitar a nossa vida dentro desses cálculos. Mas, num geral, cálculos não são muito bem feitos não pela inteligência artificial. É importante prestar atenção mesmo para conseguir se virar. Sempre consigo muitas respostas para as minhas perguntas no ChatGPT. Isso é bem legal, né, Expedito? Porque a gente consegue ainda perguntar coisas a mais, o que direciona ainda melhor as dúvidas que a gente tem. E, além dessa, eu vi que tinha uma outra bem legal do Aécio Santos aqui. Como a inteligência artificial pode facilitar a vida das pessoas acima de 60 anos no dia a dia, especialmente em tarefas simples como comunicação, saúde ou lazer? Aécio, ótima pergunta, porque a gente entra exatamente no segundo bloco da aula com essa pergunta que você disse. Eu só vou responder aqui a Norma, né, que perguntou se é melhor usar o site ou instalar o aplicativo. Norma, eu acho que depende muito. No computador eu costumo usar o site. No celular eu gosto de usar o aplicativo. E aí eu tenho essa peculiaridade do que é mais fácil para mim. Eu indico isso para vocês também. Mas vai muito da utilização e do que for mais confortável para você. Tudo bem? E aí, né, com esse comentário do Aécio, que caiu perfeito como uma luva, eu vim aqui para esse nosso segundo tópico, pessoal. Que a gente entra aqui, né? Então, como utilizar bem uma inteligência artificial? Para você utilizar bem uma inteligência artificial, é importante entender o que elas podem ou não fazer. E aqui a gente vai exemplificar muito dentro do ChatGPT, porque é o nosso foco principal, né? E o que ele faz bem? Ele auxilia em estudo, ele sugere ideias, receitas, treinos, passeios, escreve e revisa texto, explica conteúdo de forma simples, ele traz um conteúdo de outra forma para a gente, se a gente quiser. Mas o que é limitante para ele? Ele pode trazer alguns erros, ele nunca vai substituir a opinião humana, ele depende de clareza da pergunta, né? Se tiver uma ambiguidade, às vezes ele não vai conseguir responder tão bem. Então, entendendo essas limitações, a gente consegue utilizar da melhor forma.
E aí, para fazer uma boa pergunta, é importante evitar a ambiguidade e fornecer um contexto. A inteligência artificial ela precisa saber o que você quer, ela precisa entender o que você está falando. Uma pergunta ruim que a gente poderia falar é: fale sobre cachorro. É muito amplo, tem muitos tipos de cachorro, tem muita raça de cachorro, tem muito tamanho de cachorro. Mas se a gente fala, por exemplo, quais são as raças de cachorro mais populares para famílias com criança pequena? E aí ele especifica para a gente, né, dentro dessa pergunta, por nós termos direcionado um pouco melhor essa função. E aqui agora eu vou fazer essa pergunta para a inteligência artificial para a gente ver essa diferença. Então, primeiro, eu vou falar para ele, ó, fale sobre cachorros. E envio essa pergunta, né? Escrevi, dei o enter e enviei. E aí ele fala aqui, ó, os cachorros ou cães são animais domésticos da espécie Canis lupus familiares, descendentes dos lobos, pipipipopopó. Aí tem os pontos de interesse, companheirismo, raça, sentido, comunicação, inteligência, saúde, importância social. Ele entrega uma pergunta, uma resposta muito genérica, porque a gente só falou para falar sobre cachorro. Agora, se a gente quer saber alguma coisa específica, ele direciona para a gente. Então, por exemplo, fale, me dê um, me dê 2 exemplos de raças, 3, né? De raças de cachorro para uma família com uma criança pequena que mora em um apartamento, por exemplo. Né? Quando a gente direciona o que a gente quer que ele responda, é mais fácil dele responder, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente pediu 3 raças para uma família que tem uma criança que vive em um apartamento, ele trouxe aqui, ó, Cavalier King Charles Spaniel. Aí depois, temperamento calmo, doce, super sociável com crianças, tamanho pequeno e médio, cabe bem em espaço reduzido, necessita de exercício moderado. Aí ele trouxe o French Bulldog, ele colocou aqui, é robusto, não precisa de tanto espaço. Aí ele trouxe essa outra raça, enfim. Quando a gente direciona o que a gente quer que ele traga, ele traz essa resposta mais personalizada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se ater aqui para fazer uma boa pergunta, tá? Além disso, é interessante a gente definir um formato. Se a gente falar para ele, me traz 10 pratos diferentes com arroz, e liste eles, ele vai listar. Então, ele vai pôr em tópicos. Vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente pedir para ele fazer uma imagem de alguma coisa, ele vai criar uma imagem. Se a gente pedir para ele fazer um texto de forma mais formal, ele vai fazer aquele texto de forma formal. Então, a gente sempre tem que especificar a forma com que a gente quer receber aquela pergunta, porque a partir disso, ele direciona exatamente para o que a gente quer. Tudo bem? E aí, além disso, a gente também tem, por exemplo, alguns exemplos, né, que eu vou começar a trazer com vocês aqui agora, além desse do cachorro, né? Aqui, por exemplo, o que a gente pode pedir para uma inteligência artificial? A gente pode pedir, por exemplo, um roteiro de viagem, Aécio, que você comentou, né? Faz umas 3 semanas, na primeira semana de setembro, eu fui viajar com a minha namorada, a gente foi para o Rio de Janeiro. Não sei se vocês já foram alguma vez para o Rio de Janeiro, ela nunca tinha ido, né? E aí, dentro dessa viagem, eu queria conhecer alguns lugares, mas eu não sou muito fã de bar, eu não sou muito fã de festa, de coisa muito lotada, não. Eu gosto muito mais de trilha, dessas coisas mais diurnas, né? Então, uma coisa que eu fiz foi colocar: olha, chat, eu tô indo para o Rio de Janeiro no dia X, eu vou ficar até o dia Y, eu vou sair nesse dia, eu vou chegar lá nesse outro dia, eu vou embora nesse outro dia. E eu gostaria de um roteiro com atividades, principalmente na parte do dia, né? Que tenha algumas trilhas, que tenha alguns parques, mas considere também que eu possa ficar cansado. E aí, como era um roteiro de 5 dias de viagem, ele trouxe 2 trilhas, uma no segundo dia e uma no quarto dia. Porque aí no quinto dia você descansa, fica mais tranquilo e consegue utilizar de uma forma um pouco melhor a viagem, né? Mas isso é só um exemplo para falar para vocês que quando vocês estão utilizando, vocês podem pedir praticamente tudo para a inteligência artificial. E ela vai direcionar. Eu pedi uma viagem para o Rio, mas eu posso, por exemplo, pedir uma viagem para Recife. E eu especifico para ele. Eu falo, eu gosto muito de museu, eu queria ir em alguns restaurantes legais. Você consegue me indicar? Você consegue me indicar por quanto que eu vou gastar, mais ou menos?
Isso foi uma coisa que eu fiz. Eu coloquei lá, ó, eu não quero gastar mais de R$ 1.500 nessa viagem. Então, os passeios que você vai dar, vê aí o preço, né? Dá uma coisa um pouquinho mais baixa de valor. E, claro, algumas coisas ele pode errar, porque como ele pega da internet a informação, pode estar desatualizada. Mas ele acertou legal, assim, nos gastos que eu tive. Apesar de ter algumas coisas que eu fiz e outras que não. Então, Aécio, uma coisa que a gente pode utilizar para facilitar a nossa vida, né, a vida das pessoas 60 mais, mas eu diria de todas as pessoas mesmo, é utilizar a inteligência artificial para sair do lugar. Então eu quero criar um roteiro, mas eu não sei como começar. Joga lá as informações e pede ajuda. E depois você vai corrigindo junto. E aí ele vai direcionar para você isso de uma forma mais legal. Além disso, para tarefas simples, Aécio, depende muito do que é simples para você, né? Mas você pode pedir ajuda da inteligência artificial para diversas coisas do dia a dia. Então, para lembrete, para compra, para fazer uma receita, para poder ter dicas de como evitar alguma coisa. Saiu um estudo recente, depois eu pego ele certinho e mando para vocês, tá? Acho que foi na New York Times, acho que tem um mês mais ou menos, de que hoje 70% das pessoas elas revisam na internet quando elas acham que tem algum problema, para ver as restrições de algum remédio, por exemplo. Então, eu tô com dor de cabeça e eu tô tomando Rakutan. Será que é consequência desse remédio? E aí você vai lá e pergunta e ele vai te dar uma indicação. Claro, a inteligência artificial ela nunca vai substituir os profissionais capacitados, mas a gente consegue usar como um meio de consulta. E se as coisas persistirem, a gente começa a ir atrás dos órgãos responsáveis, né, para poder evitar os problemas. E aí, dentro disso, a gente consegue fazer algumas perguntas aqui de exemplo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode pedir aqui, né? Então, a gente pode pedir tradução de alguma frase. Se a gente tiver algum livro que está em inglês ou algum texto que está em inglês, a gente pede para traduzir para português ou para francês. Isso vai fazer a inteligência artificial faz essa tradução muito melhor do que um Google Tradutor automaticamente, né? Em relação a outras tarefas que a gente pode usar junto com a inteligência artificial, a gente tem, por exemplo, criar uma rotina semanal com exercícios, colocando os nossos compromissos, e aí a gente utiliza a inteligência artificial para ver mais ou menos o que a gente pode usar como base. Tendo essa dúvida do Aécio, eu vou começar a escrever um pouco aqui na inteligência artificial para a gente ver como é que isso é feito, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero viajar para Recife, né? Então eu venho aqui, por exemplo, escrevo, chat, vou fazer uma viagem para Recife em dezembro, na primeira semana, e vou ficar por lá uma semana. Me ajude com um roteiro de viagem, considerando que eu não gosto de bar e festa e quero visitar restaurantes e museus. Boa. E aí a gente consegue enviar essa pergunta, né? E aí ele vai trazer aqui pra gente. Então, aqui vai uma sugestão de roteiro de 7 dias em Recife e arredores, focando em museus, centros culturais. Moisés travou ou a videochamada Travou. travou? Travou, né? Oi, Moisés, você voltou? voltou. Alô, alô? Tudo bem, gente? Oi, Ou Moisés. comigo? Caiu. Agora voltou. Perdão. Estamos de volta aqui. É, Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, as dúvidas, né, a pergunta que eu fiz do roteiro, e aí ele entrega. Então, no dia 1 tem essas indicações, então, Praça do Marco Zero, Parque de Esculturas de Brenan, Rua do Bom Jesus, Museu a Céu Aberto da Rua do Bom Jesus, aí almoço e jantar no restaurante Leite, não conheço esse restaurante, mas ele está indicando. Aí ele dá para o dia 2 aqui outra atividade pela manhã e pela tarde, almoço nesse restaurante específico, né? E aí ele vai me dando aqui as indicações. A partir dessa resposta que ele me dá, eu também posso falar algumas coisas. Então, ó, eu tenho um valor máximo de R$ 2.000 para gastar sem contar passagem e hospedagem. Adapte o roteiro mostrando valores que fiquem
dentro disso. E aí, quando a gente pergunta com base naquela pergunta que já foi feita, ele também vai entregar para a gente uma resposta, né? Só que essa resposta ela vai ser melhorada de acordo com aquilo que a gente já escreveu, né? Então, aqui, por exemplo, ele está pensando, ele está planejando, e aí, quando ele terminar de planejar, ele vai entregar para a gente uma resposta que leva como base essa segunda sugestão que a gente deu, né? E isso funciona para a viagem, mas funciona para qualquer tipo de pergunta que a gente pode fazer aqui dentro, né? Então, por exemplo, ó, aqui ele fez um total planejado entre R$ 1.700 e R$ 1.900. Total estimado do roteiro: entrada, transporte, passeio no porto, refeição simples e moderada, por R$ 1.500. Total reservado entre 1.700 e 1.900, né? E aí ele dá aqui as indicações com os preços, ó, com transporte estimado, com total de diária estimada, né, para o dia 1, para o dia 2, para o dia 3. E aí a gente consegue, com base nisso, verificar também, né, além do que ele já deu, as ideias que a gente tem. Então, eu quero andar mais de Uber, eu quero fazer mais transporte público. E aí, com base nisso, ele vai adaptando a resposta para aquele mundo que a gente sugeriu. Tudo bem? Além dessa resposta que a gente também tem aqui a gente também tem aqui como entrar em outros exemplos, como por exemplo, né, a da rotina semanal que eu comentei. Então, aqui dentro dessa conversa, eu vou vir aqui em um novo chat, só para abrir um novo, e aí a gente volta lá para a tela inicial. Então, a gente pode falar, por exemplo, chat, me ajude com uma rotina para adicionar exercícios. Ponto. Eu acordo todo dia 5 da manhã e trabalho das 8 até as 17. Adicione um exercícios nesse meio, contando 2 horas de transporte diário. Boa. E aí, quando a gente manda essa solicitação, ele vai começar a fazer aquele roteiro para a gente. Então, por exemplo, acorda às 5, trabalha das 8 às 5, 2 horas de transporte de volta, precisa encaixar exercícios sem pesar demais no dia. Aí ele põe lá, das 5 às 5h15, acordar, alongamento leve, mais hidratação. Das 5h15 às 5h45, exercício rápido, igual uma corrida de leve, bike, HIIT em casa e treino de força básico. Das 5h45 às 6h15, banho mais café da manhã. Das 6h15 às 7h30, transporte e deslocamento. Das 8 às 5, trabalho. E aí ele vai entregando esse roteiro pra gente. Se a gente falar assim, de segunda, de terça e de quinta eu não vou conseguir, porque eu tenho que acordar mais cedo e chegar mais cedo no escritório, eu faço presencial. Aí você manda aqui, ele vai fazer essas adaptações. Então é sempre interessante a gente entender que o ChatGPT é como se fosse uma conversa. A gente pergunta alguma coisa, mas dentro daquela pergunta a gente pode perguntar mais coisa. E claro que a gente pediu para fazer tarefas, mas a gente também pode perguntar coisas num geral. Eu posso perguntar para ele coisas básicas, as mesmas que vocês pesquisariam no Google. Vocês podem mandar uma foto aqui e falar para ele: chat, qual que é esse relógio? Qual que é essa marca? E aí ele vai significar, né, para trazer para vocês essa resposta da melhor forma possível. Tudo bem? Então, pessoal, tentem utilizar bastante a inteligência artificial e aí dentro desse mundo vai facilitar a vida de vocês em muitas tarefas, como a pergunta que o Aécio fez aqui para gente. Tudo bem? Agora eu queria chamar a CAPEF, né, para trazer aqui a inteligência artificial deles e depois a gente vai entrar nos exemplos que eu comentei com vocês de casos curiosos, golpes e etc. Tudo bem? Ju, o Edivandro está aqui? Tô sim, Moisés, boa tarde. Boa tarde a Oi. todos. Oi, pessoal. Então a gente vai passar a bola aqui para o Edvandro, que ele vai falar um pouquinho como a gente está utilizando essa inteligência artificial aqui no nosso chatbot, que é o nosso assistente virtual, né? Agora está mais evoluído, né? E trabalha bem melhor a favor dos nossos participantes. Então, Ed, você pode ficar à vontade, tá? Ok, gente, boa tarde a todos, né? Bom, pegando carona nesse tema de inteligência artificial, a CAPEF ela vem dando passos importantes na sua jornada digital. De que forma? Trazendo novas funcionalidades para o seu assistente virtual no intuito de facilitar a rotina do nosso participante, ok?
No caso, eu vou demonstrar aqui a utilização na prática do nosso assistente virtual. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo? Estamos, Ed. Ok. Ao entrar em contato com o nosso WhatsApp, através do número 85997610077, ele inicialmente vai trazer duas opções, tá? Então, eu vou fazer a simulação de um atendimento aqui. Eu estou no nosso número do WhatsApp, ok? Vou iniciar aqui o atendimento. Inicialmente, ele vai trazer duas opções, né? Ela vai trazer o assistente virtual e outras informações. Você vai selecionar a primeira opção, assistente virtual, e aí você vai seguir as orientações que serão informadas, tá? Para garantir a segurança dos dados, vai ser enviado um código através de um SMS, né? Para o celular cadastrado em nosso sistema. Então, ele repassa a informação, e aí você seleciona a opção enviar código. Nesse momento, o que vai acontecer? Será disparado um código SMS para o telefone cadastrado, telefone celular, e aí você vai pegar esse número e você vai fazer a confirmação dele através de uma mensagem, né? Então, você vai receber essa mensagem e você vai colocar aqui o número informado, ou seja, o código recebido. Nesse momento, o que vai ocorrer? A nossa base de dados, ela vai fazer a validação desse código, e estando tudo ok, ela dá a mensagem, né? Tudo certo, vamos dar continuidade ao seu atendimento. Nesse momento aqui, ele vai mostrar as opções disponíveis, tá? Dos nossos serviços. Só lembrando que ele vai trazer esses serviços disponíveis para consulta, e é importante reforçar que as opções disponíveis, elas são de acordo com o seu plano, né? BD, CV ou família. Caso você possua mais de um plano, ele vai fazer essa identificação, e aí ele vai perguntar para que tipo de plano você deseja atendimento. Então, por exemplo, se eu tiver plano CV e plano família, e eu escolher plano família, ele vai trazer outras opções, certo? Nesse caso aqui, essa simulação é de um cadastro de um ativo do plano CV. Então, ele vai trazer essas opções, e aí eu vou fazer algumas simulações de solicitações de serviços, tá? Vou colocar aqui, solicitar margem, consulta de margem. Qual a minha margem para empréstimos? Ele não conseguiu obter a informação, vamos solicitar novamente. Pronto, ele trouxe, né, os dados, trouxe a minha margem para empréstimos, tá? E aí eu vou fazer uma nova solicitação. Vou voltar para o menu anterior, certo? E aí, como eu sou um ativo do plano CV, eu vou fazer uma solicitação do meu extrato de contribuições, ok? Então, eu vou colocar aqui, vou solicitar uma outra informação. Solicito meu extrato de contribuições. Só lembrando, tá, gente? Os serviços, no caso, que eles vão, que o nosso assistente ele vai disponibilizar, são os disponíveis no momento, tá? Então, caso você solicite alguma coisa que não esteja disponível no momento, aí ele vai retornar a informação de que não tem disponível. Nesse caso aqui, eu fiz a solicitação,
e ele já me trouxe, ó, segue extrato de contribuição referente a agosto de 2025, e aí ele traz o PDF, certo? Vamos fazer uma terceira solicitação agora. Vou clicar aqui no menu inicial. Eu posso tanto clicar no menu inicial como digitar a opção voltar, certo? E aqui agora eu vou perguntar sobre o regime de tributação. Qual é meu regime de tributação? Ok. Ele trouxe a informação que meu regime de tributação é o progressivo. Ele dá algumas orientações referentes à tabela progressiva, nos encaminha por PDF essa tabela, e aí ele presta algumas informações e finaliza esse atendimento, certo? Vou solicitar um outro serviço, que é um serviço, inclusive, muito requisitado pelos nossos participantes, que é o comprovante de rendimentos, tá? Fazer uma solicitação aqui. Favor enviar meu comprovante de rendimentos. Só reforçando com vocês, tá, pessoal? A nossa versão que está atualmente disponível no WhatsApp, ela nos permite a consulta de todas essas informações através de digitar a opção escolhida, né? Então, no caso, o que é que vai acontecer? Nessa nova versão do assistente, que ela vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira, com a inclusão da inteligência artificial, basta você escrever o que você deseja, que é exatamente isso que eu estou demonstrando aqui para vocês. O que é que isso vai acarretar, né? Ele vai reduzir o tempo do atendimento, pois não será mais necessário navegar em várias opções para ter a informação solicitada. Boa, Edi. Ótimo, hein? É, gente, eu queria adicionar aqui mais algumas coisas, tá? A Juliana vai fazer um sorteio aqui pra É, gente. Pode Moisés, só falar, um Ju. minutinho, eu acho que Ed parou de carregar aí, um minutinho. Eu acho que o Ed ainda tinha mais um Só um exemplo, momento. né? Isso. Ah, Deixa eu perdão. só mandar novamente aqui. Beleza. Pode refazer, né, Ed, para ver se ele. Isso. Pessoal, algum de vocês já tinha utilizado esse assistente virtual da CAPEF? Se vocês tiverem já utilizado, podem escrever aqui no chat. É importante lembrar também, né, de que vocês podem fazer essas solicitações pelo chat a qualquer dia da semana, qualquer horário. Ele é disponível 24 horas por dia, né? Então, se você tiver num domingo à noite querendo ver o demonstrativo de pagamento ou solicitar um extrato, você pode já solicitar pelo chat, tá? Sem esperar até a segunda para ter um atendimento humano, né? E a partir de segunda-feira, essa versão dele com IA já vai estar disponível. Exatamente. Vou fazer uma última requisição É, aqui, que é o envio do informativo acontece, tá? Favor enviar o último informativo acontece.
E aí ele traz o PDF com a última edição, tá? Eu vou fazer novamente a solicitação do comprovante de rendimentos. Só um momento. Ed seria o comprovante de rendimentos, o teu, acho que contribuições, não? Não, o comprovante de rendimentos do imposto de renda. É, informações de Rs, não seria? Bom, pessoal, a gente disponibilizou aqui para vocês o link de avaliação do conteúdo, tá? É, enquanto o Ed aqui finaliza. E a gente também, enquanto a gente vai tabulando aqui os dados com quem já participou da avaliação, tá? O Moisés vai entrar aqui na sequência. Bom, estou vendo aqui, Ed, que apareceu, não é isso? Exatamente. E aí ele me pergunta qual ano calendário que eu desejo esse documento, né? E aí eu coloquei 2024. E aí ele encaminha esse documento, tá? Então, assim, só Ótimo. reforçando no caso, você pode tanto solicitar através de digitar o que você precisa, bem como escolher a opção correspondente de acordo com o menu, tá? Então, dessas duas formas, os serviços eles serão disponibilizados através do assistente virtual, ok? Bom, pessoal, então a gente vai ainda continuar aqui com o Moisés, com umas dicas extras e curiosidades, enquanto a gente tabula aqui os resultados, tá? Então, por favor, responda a avaliação. E agradecer também aqui ao Edvandro, né, do nosso time de relacionamento, e dizer que essa versão da inteligência artificial do nosso chatbot já vai estar funcionando na segunda, não é isso, Ed? Isso mesmo. Próxima segunda-feira. Ótimo. Então, Moisés, é com você. Boa, muito obrigado. Gente, enquanto tá fazendo ali o sorteio, tem 3 pontos que eu queria comentar com vocês. Primeiro, eu queria pedir para quem se sentir à vontade, né, ficar aqui com a gente para fazer um relato de como foi essas últimas 4 aulas para vocês, para a gente poder entender um pouquinho melhor se foi legal, se funcionou para vocês, se trouxe bastante conteúdo, se trouxe bastante informação. A gente pontuou bastante também, além da informação, todas essas evoluções que a CAPEF tem tá trazendo para vocês. Então, o fato de trazer uma inteligência artificial em específico de atendimento no WhatsApp é uma coisa grandiosa, porque querendo ou não, não é em todos os lugares hoje que a gente já vê esse tipo de disponibilidade. E isso facilita muito a nossa vida, porque a gente não necessita obrigatoriamente de um atendente. Eles ainda estão existindo, eles ainda estão lá. Quem preferir, eles ainda estão lá para atender todos vocês, mas a gente também tem essa inteligência artificial para facilitar a nossa vida, né, gente? E além disso, né, se vocês quiserem comentar, fica aqui um pouquinho mais para poder trazer o relato de vocês, mas antes disso eu queria trazer para vocês 2 pontos principais aqui, tá? Entre eles eu queria trazer uma dúvida que trouxeram aqui no chat para mim, tá? Que era se daria para fazer uma ajuda para organizar as receitas e despesas mensais. E se vocês escreverem isso dentro aqui, por exemplo, do chat GPT, ele vai pedir algumas indicações de vocês para direcionar como fazer isso da melhor forma. Então, por exemplo, o quanto vocês recebem, quanto de dinheiro vocês têm, qual que é o tipo de conta e despesa fixa que vocês têm, quais são as despesas variáveis. Vocês podem pedir ajuda dentro dessas despesas variáveis também. E aí, dentro disso, dá para fazer um planejamento melhor da organização financeira de vocês, que eu acho que conversa diretamente aqui com o que a CAPEF sempre tenta trazer para vocês também, né, pessoal? Além disso, a gente vai entrar aqui naquele ponto, né, onde a gente fala sobre os casos curiosos. E aí, dentro desses casos, eu quero trazer para vocês aqui essa parte de golpe com inteligência artificial. Os golpes com inteligência artificial, os riscos maiores são os golpes de voz clonada, que eles imitam a pessoa, as mensagens falsas no WhatsApp imitando um perfil, né? E os vídeos e fotos criados com inteligência artificial. A gente tem que ficar muito esperto com isso. Eu falei para vocês que eu não vou falar de política e eu não vou entrar nesse mundo, mas dentro desse ramo e a gente chegando ali em época de eleições,
Não importa o lado, eu não vou falar de lado político nem nada, mas a gente sempre vai ter alguns conteúdos falsos direcionados e divulgados dentro disso. Então, a gente entender como é que esses golpes de inteligência artificial funcionam evita da gente cair nesse tipo de golpe. E a melhor arma e ferramenta que a gente tem para evitar cair nesse tipo de coisa é a educação, é a pesquisa, é entender como isso funciona. Então a gente tem que ficar ligado, né, para desconfiar do que parece que está certo, tem que desconfiar do que parece que é urgente, não ficar clicando em links aleatórios que a gente tem por aí, e se é alguma coisa que parece muito irreal, provavelmente é. Minha aluna comentou comigo esses dias de um vídeo de uma jornalista que chega uma orca e morde a jornalista e tem gravado. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Gente, não é real aquele vídeo, mas ele é muito bem feito. Dependendo de quem vê, dá para acreditar que é real, viu? Então é importante prestar atenção nisso para evitar cair nesses problemas, pessoal. E aí, dentro disso, né, fica mais fácil da gente evitar cair nesse tipo de solicitação. Além disso, eu trouxe para vocês um vídeo que eu acho muito legal, eu sempre trago ele nas minhas aulas, que é um vídeo que mostra como que funciona essas coisas de inteligência artificial, para a gente poder visualizar um pouco melhor como isso acontece, né? Então, eu queria fazer essa brincadeira com vocês para ver se vocês acertam e quantos vocês acertam dentro desse mundo, tá? Então, eu vou tirar o meu som aqui para a gente assistir junto esse vídeo. E já já a Juliana vem com o sorteio. E aí, quem quiser ficar aqui para comentar com a gente como é que foi as aulas, vai ser bem legal. Então, segue o vídeo aí. Qual desses troncos aqui é real? Esse aqui é real, o outro foi feito com IA. Essa escada aqui é real ou não? Não é real, não tem escada aqui. Essa lareira aqui é real ou não? A lareira é real, mas o fogo não é. Qual desses bolos aqui é real? Esse aqui é uma banana e esse outro aqui é uma batata, então nenhum deles era real. Qual dessas pedras aqui é real? Nenhuma delas, não tem pedra aqui. Qual dessas árvores aqui é real e qual que é IA? Essa aqui é IA, essa outra aqui é real. Qual dessas frutas aqui foi feita de IA? Essa maçã aqui não existe, ela foi feita com IA. Esse arbusto aqui é real ou não? Ele é real, mas esse quadro aqui não é, foi feito de IA. Boa, pessoal. Isso daqui é uma brincadeira, né? Uma espécie de competiçãozinha, só para a gente poder figurar um pouco mais dentro desse assunto. Eu não sei vocês, vou falar de mim aqui. Dentro dessas brincadeiras, eu erro a maioria, porque hoje em dia está muito difícil de identificar o que é real e o que é falso dentro da internet, dentro desse mundo de inteligência artificial. Eu não gosto de ser uma pessoa preciosista que fala que o mundo é dual, né? Que o mundo é dualidade. Existe o bom e o mal, existe o preto e o branco. Eu não acho que a vida é assim, mas é interessante a gente entender que dentro da inteligência artificial a gente tem muitos benefícios e muitas qualidades. E isso gera muito dinheiro também. Então isso nunca vai sair de perto da gente. É importante ficar atento e prestar atenção para evitar cair nesses tipos de golpe, tudo bem? E aí, no fim das contas, o nosso maior aliado é a calma e a pesquisa. E aí, com base nisso, fica mais fácil da gente poder chegar num resultado melhor, né? Evitar cair nesses golpes, e aí fica mais tranquilo da gente seguir a vida aí na internet. Dicas para evitar cair nesses golpes. Às vezes você vê que aquele elemento ele não faz parte daquilo, né? Parece que está deslocado, parece que a luz não concorda, parece que a cor não concorda. Mas com o avanço da inteligência artificial, vai ser cada vez mais difícil da gente chegar perto disso e entender o que é real ou não. Tudo bem, pessoal? Bom, gente, eu queria convidar aqui quem se sentir confortável para comentar um pouquinho de como é que foi as aulas, quem quiser escrever aqui embaixo também, né? Vamos dar um minutinho aí para quem se sentir confortável e quiser. E aí, tirando A isso, a gente, Juliana já pode trazer aqui, né, o resultado do sorteio, né, Ju? isso, antes disso a gente vai fazer aqui o sorteio e a gente também está aqui online com o nosso diretor de Previdência, o Henrique. Queria dar uma palavrinha, Henrique? Você ainda está online aí?
Ô Henrique, você tá sem som aqui. Agora, ok? Agora, ok. Ok, gente. Bom, parabéns. Parabéns aí, Moisés. Muito esclarecedor. Eu fiquei aqui olhando, né, no chat, acho que o Aécio fez uma pergunta que eu acho que é muito importante, uma reflexão. Ele colocou que precisou recentemente resolver um problema e percebeu que estava sendo atendido por um IA, sentindo falta do contato humano. Na sua opinião, a IA pode substituir e tal? Acho que de alguma forma você comentou, mas eu queria reforçar aí com, né, o AS e com todos os nossos demais participantes que nós vamos sempre trabalhar com as duas formatações. Obviamente, quando você está pedindo um comprovante de rendimento, quando você está pedindo, né, uma margem de empréstimo, essa coisa toda, não há essa necessidade desse contato humano. Na verdade, você quer celeridade, você quer rapidez, você não quer entrar em fila de atendimento. Então, o escopo da nossa atuação é todo dentro dessa vibe de acelerar o que precisa acelerado, disponibilizar rapidez naquilo que pode ser disponibilizado. Mas aos participantes que precisarem do atendimento mais qualificado, que precisarem examinar uma questão cheia de especificidades próprias, nós vamos sempre continuar lá com a nossa central de atendimento, com a possibilidade de agendamento e tudo mais. Então, não se preocupe, nós não vamos transformar, né, a relação do participante com a CAPEF em algo, digamos assim, robotizado. Na verdade, nós vamos ter todo esse conjunto que está por trás disso tudo, é todo um esforço de atender melhor, de atender mais rápido e de ajudar a elaborar. No futuro, passo a passo, muitas dessas coisas vão se tornando muito mais simples. Eu acho que o Moisés acabou de nos mostrar como é que nós podemos interagir, como é que nós podemos elaborar, como é que nós podemos construir. E eu tenho utilizado, né, a IA e, assim, a cada momento ela só me surpreende na capacidade de me atender além da minha expectativa. Então, gente, é um convite, não há limitação de idades, não há limitação de buscar. A gente descobre isso junto e vai descobrindo, na verdade, um mundo diferente e que daqui a pouco a gente vai ver assim, poxa, como é que eu passei tanto tempo sem ter esse suporte, sem ganhar tempo, que eu acho que ela eminentemente ganha tempo e organiza. Muito obrigado aí, Moisés, e obrigado também, Aécio, pela pergunta, que nos ajuda a fazer essa reflexão, tá bom? Obrigado, Juliana. Bom, obrigada, Henrique. Pessoal, a gente pode, então, já realizar o sorteio, né? E, assim, lembrando que o Moisés com a Viviane vão ficar aqui um pouquinho a mais para, se ainda quiserem tirar dúvida ou se querem dar algum depoimento, ok? Então, vamos lá ver se a gente... Só um minutinho enquanto a gente abre aqui, só um minuto. Bom, então vamos sortear 3 nomes. São 3 kits institucionais. Vamos lá. Bom, Luiz Sérgio, do Espírito Santo, primeiro ganhador. Adriana Maria Rodrigues Keller e Maria Norma Rebouças da Silva. Parabéns aos ganhadores. A gente vai entrar em contato com vocês após o evento, tá certo? Bom, e Alcione, você quer dar alguma palavra dos depoimentos? A gente vai ter ainda uma sessão aqui de depoimentos, tá, pessoal? Quem quiser ficar, vamos estar à disposição. Pessoal, aproveitando aí esse momento, eu só gostaria de fazer um pequeno lembrete, né? E no momento também um agradecimento a todos os nossos participantes, tanto os já assistidos, seus apresentados, como também os ativos, que é para comentar sobre o sucesso do nosso recadastramento, tá? Então, nós tivemos um tempo recorde, né? Um avanço muito bom em relação ao nosso recadastramento. Nós temos um contingente aí de menos de 100 pessoas que ainda não fizeram o cadastramento. A gente aqui aproveita para que a CAPEF já está fazendo todas as gestões junto a essas pessoas, no sentido de ajudá-los a fazer esse recadastramento. Mas, se por acaso algum dos colegas que ainda não fez o recadastramento e está aqui participando do nosso evento, a gente aproveita para fazer esse lembrete, mas a motivação maior dessa abordagem agora é um agradecimento pelo empenho de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Alcione. Bom, Moisés, se você quiser conduzir aqui
depoimentos, quem quiser ficar, pode colocar o nome aqui que a gente já abre a câmera e o microfone, tá? Boa, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito se vocês quiserem ficar, gente, porque, enfim, vocês continuam com o meu emprego, né? É sempre muito positivo continuar tendo emprego. Pessoal, é super legal ouvir vocês, porque nas reuniões no Zoom, quase nunca a gente abre câmera, né? Então a gente está abrindo esse espaço privilegiado aqui para vocês falarem um pouquinho da experiência de vocês com a inteligência artificial, com a tecnologia, com a Mais Vívida aqui junto com a CAPEF. O que vocês quiserem, é super aberto. Gostei das aulas, não gostei, acho que poderia ter mais tal coisa, quando que começa de novo, enfim, o que vocês quiserem trazer de dúvidas ou de depoimentos para a gente é legal. Basta levantar a mão aqui embaixo, onde tem as reações, né, onde tem o coração, tem um sinal aqui de levantar a mão, né? Se tiver em inglês, vai estar escrito raise hand, né? R-A-I-S-E. Se tiver em português, é levantar a mão. Levanta a mão, a Patrícia aqui já levantou. Vocês vão levantando a mão e a gente vai chamando para abrir a câmera e falar um pouquinho. Como a gente tem ainda mais 6 minutos, eu acredito que dê para falar entre 3 e 4 pessoas aí, se Deus quiser, para a gente poder ouvir vocês. Para a gente é muito importante, porque estamos conversando com a CAPEF sobre como vai ser o ano que vem. Então, é uma maneira também da gente ver o que vocês estão querendo fazer de legal, o que a gente pode manter, o que a gente pode fazer de diferente. Então, Patrícia, que acho que levantou a mão primeiro, foi isso, Ju? Parece que sim. Isso. Sim. Oi, Então, Patrícia. Patrícia, Boa fica noite. à Oi, vontade. boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns. Eu gostei muito. Eu não, para você ter uma ideia, ele deu um exemplo de Recife. E eu fui para Recife, não sabia direito mais os restaurantes, tive que sair ligando para a família e cada um dava uma opção. Se eu soubesse que o GPT ele fazia isso, eu já não tinha incomodado tanta gente. Então, eu achei uma praticidade no uso. Então, eu parabenizo a vocês por isso. Gostei bastante da maneira didática apresentada, né? Informando também o próprio atendimento da CAPEF, que eu já uso. Não sou ainda aposentada, mas uso bastante e sempre estou satisfeita. Até agora eu não tive nenhum caso de não estar. E uma outra coisa que eu queria saber de vocês era o seguinte: quando você está vendo um vídeo feito por IA, existe alguma normativa que a gente possa saber que aquele vídeo é IA? Porque eu recebi uma chamada que eu tinha ganho um prêmio, mas era tudo mentira. Eu descobri já no meio da conversa. E era a pessoa falando, a voz da pessoa, para mim era a pessoa. Mas, no entanto, eu descobri quando foi naquele de abrir o banco, o meu banco, né? Abrir o banco para ver se o dinheiro tinha entrado. Foi nessa hora que eu me toquei e desliguei. Mas tem alguma forma da gente descobrir? Era essa a minha pergunta para vocês. Claro, Patrícia, existem alguns elementos que a gente consegue identificar dentro de um golpe no geral e dentro da utilização de inteligência artificial. Mas hoje em dia caiu muito estigma, Patrícia. Você lembra que antigamente a gente falava assim, ó, quem passa golpe é quem tá na prisão, é quem não sabe falar direito, não sabe escrever direito, você recebe lá uma mensagem com erro de português, etc, né? Antigamente a gente tinha essa visão. Hoje em dia os golpes eles evoluíram tanto que é muito difícil de você identificar só por esses meios. Eles ainda são válidos, mas só por esses meios é difícil. O que eu sempre indico? A dúvida. Quando você achar que ganhou alguma coisa, quando parecer que alguma coisa deu muito certo, a vida não costuma ser tão boa assim, né? Do nada. Mas é importante a gente prestar atenção. Então, por exemplo, se você ganha um sorteio, se você ganhar alguma coisa da CAPEF, eles vão entrar em contato com você, mas eles já sabem o seu nome, eles já sabem o seu CPF, eles já sabem o seu e-mail, eles têm já essas informações. Quem te conhece, e se você participou de um sorteio ou você ganhou alguma coisa, quer dizer que você se inscreveu. E se você se inscreveu, já tem esses seus dados. Você nunca fornece. Vê se a outra pessoa já tem. Você nunca clica em nada. Você vê se a outra pessoa já está entrando em contato com você. E duvida sempre. Se você ficar com uma dúvida muito grande, desliga o telefone e liga lá na central.
está se passando pela CAPEF. Desliga o telefone e vai lá no suporte. Pergunta para eles no suporte direto. Liga você para o suporte e fala assim: ô Edivandro, eu ganhei alguma coisa de verdade? E aí ele vai conseguir te direcionar, falar se sim ou se não. Então, Patrícia, primeiro lugar, dúvida. Segundo, mantenha calma, porque às vezes ele vai falar: ó, você ganhou R$ 1 milhão. Pô, se eu ganho R$ 1 milhão, meu coração já tá batendo forte, né? Mantenha calma e aí você verifica com calma, para evitar clicar em alguma coisa sem querer. Tudo bem? Tudo E bem, sobre a obrigada. voz, sobre o vídeo, e hoje em dia isso tem acontecido muito, né? Então é importante sempre duvidar de verdade, assim, tá bom? Tá certo, obrigada. Valeu, valeu. Muito obrigado. Moisés, o Aécio está na fila aqui, né? Tô. Vamos. Primeiro, gostaria de me apresentar, né? Eu sou Aécio, eu tenho 73 anos e meu filho ele é formado em ciência da computação, atualmente mora na Malásia, trabalha numa empresa multinacional. E quando foi no Dia dos Pais esse ano, ele me deu uma assinatura paga do ChatGPT, então não teve jeito. Eu tenho utilizado assim a tecnologia ao longo de muito tempo, desde quando entramos no banco, entrei no banco em 1972. Imagine você, mas em 72 como é que era, né? Mas eu tenho evoluído com a tecnologia e me sinto a pessoa que estou integrado nesse mundo hoje através da tecnologia, tá? Mas eu fiz essa pergunta aí com relação à substituição da IA por ser humano, e o Tinoco respondeu para a gente, foi até provocativo mesmo que eu quis fazer essa pergunta, porque eu tive, na vida real, um problema para resolver. E eu só consegui resolver depois que um humano me atendeu. Então, fica o recado aí. Obrigado, viu, Tinoco, pela resposta aí da CAPEF. Eu só consegui resolver depois que um humano me atendeu. Enquanto estava só em sistema, só em tecnologia, não consegui resolver. Fica só esse alerta. Acho extremamente importante essa iniciativa aí do banco, da CAPEF, né, em trazer essas aulas para que haja mais pessoas, e digamos assim, com esse conhecimento, principalmente pessoas idosas, né, que a gente sabe que hoje o grande foco de golpes são pessoas idosas. Eu tenho, inclusive, alertado muitas pessoas à minha volta com relação às facilidades que tem hoje a tecnologia para se dar golpes. Exatamente com relação à mudança de voz, né, a imitação de voz, e outras coisas mais que acontecem aí. Então, fica o meu depoimento de que continue o banco, a CAPEF, ou talvez a CAMEI também, com essas aulas, e Moisés teve aí uma participação importante em pouco tempo, mostrar uma IA para a gente, quem sabe que isso aí é um mundo infinito, e fica aí os meus parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Muito obrigado. Que bacana, Écio, ouvir você falando e o seu filho te estimulando, né, no uso da Estimulando, exatamente. tecnologia, porque é isso, a gente tem que perder o medo, não podemos nos esconder atrás das coisas que a gente não sabe. Vamos errar? Vamos, mas vamos tentar de novo, e é tentando que a gente aprende. E esse suporte que a gente dá aqui junto com a CAPEF é justamente para encorajar vocês a continuarem usando a tecnologia em seu favor. Porque hoje a inclusão digital é qualidade de vida, né? Se eu não uso as ferramentas digitais, eu não uso os aplicativos das empresas que eu me relaciono, eu não me relaciono com, por exemplo, aplicativos como gov.br, onde eu tenho vários serviços digitais importantes que me poupam tempo, né? Então, é muita coisa. Saúde está muito hoje também digital. Então, obrigada por ter trazido esse depoimento tão bacana. E quem mais quer falar, gente? A Ju perguntou aqui também no chat. Quem aqui quer sugerir temas ou gostaria de aprender alguma coisa específica, né? Que não foi ensinada ainda, ou gostaria que a CAPEF nos proporcionasse algum outro serviço dentro da tecnologia, contem para a gente aí. Temos mais um pouquinho de tempo, acho que mais uma pessoa para falar, a gente consegue. Isso aí. Bom, pessoal. Estão tímidos? Estamos tímidos, gente, é isso? Bom, então chegamos. Eu tenho milhões de perguntas para fazer, mas eu acho que deve dar oportunidade para outras pessoas. Eu tenho muita curiosidade. Eu, por exemplo, estou tendo um exemplo real da utilização da inteligência artificial através de estudo de línguas, por exemplo. Eu não preciso mais ir para uma sala de aula, contratar um professor e pagar um professor utilizando o ChatGPT para aprender inglês. Já que eu vou viajar para visitar meu filho no próximo mês,
e está sendo extremamente útil para mim. Eu acho apenas um exemplo, né, de como a gente pode utilizar a ferramenta em benefício da gente, né? Sim, com E certeza, tem Écio. uma coisa, Moisés, rapidamente. Aham, pode ir. Eu vou fazer agora um check-up e pretendo pegar todos os meus exames e perguntar à inteligência artificial o que é que ela pensa do meu resultado. Todos os exames que eu vou fazer de laboratório, os exames médicos, todos, os laudos todos e coloco lá. Você acha que tem um resultado que pode ser confiável? Assim, é claro que cada pessoa ela tem ali as peculiaridades, né? Quando a gente faz esses exames de sangue, normalmente eles entregam uma média esperada ali dentro de um resultado, um valor máximo, um valor mínimo, um valor limite. Como eu falei, eu não acho que a inteligência artificial ela vai limitar a utilização, ela vai resolver tudo. Mas para algumas dúvidas gerais nesse ponto, eu acho que funciona, inclusive, viu, S? Porque se tiver, por exemplo, alguma coisa muito anormal, você consegue conversar com o seu médico de uma forma mais clara. Então você fala, ó, doutor, eu estava olhando o exame, eu fiz lá um check-up, eu vi que o LDL está muito alto. Então você já consegue ver esses pontos para direcionar suas dúvidas também. Claro que o profissional ele vai saber se está tudo bem ou não, se você tem um histórico ou não, né? Eu sempre tenho um hormônio muito alto, então o meu hormônio ele sempre está um pouquinho acima. Mas aí a gente consegue, com base no seu histórico, nas médias e conversando com o profissional, entender um pouquinho melhor o caso. Eu acho legal, para você ver também como é que funciona. Eu acho. Obrigada, Moisés. Obrigada, Écio. Bom, pessoal, então chegamos ao final do nosso evento. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença de cada um de vocês, tá? E estamos aqui. Diretoria quer fazer agradecimentos finais? Tranquilo? Bom, então, muito obrigada a Mais Vívida, né, por estar conosco nessa parceria. Muito obrigada a vocês, participantes, e a gente se encontra nos próximos eventos online, Nós que ok? agradecemos, Juliana. Nós que agradecemos. Obrigada a todos. Obrigada à diretoria da CAPEF. Uma boa noite. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu.